Pessoal, Assalamu alaikum. Meu nome é Mina Magdi, estou fazendo 11 anos aqui no Brasil e mais um vídeo a gente fala sobre relacionamentos com brasileiras e árabes e quais são as dificuldades e como os árabes pensam durante o relacionamento, quais são os problemas que podem acontecer. Antes de tudo isso, não esqueça, inscreve no canal, seleciona o sino para quando tem um vídeo novo vocês conseguem receber. Vamos falar hoje sobre alguns pontos do relacionamento que acredito muito que por causa delas dá certos problemas. Não sei se eu falei essa frase certo ou não, mas vamos falar, por exemplo, sobre por que quando o relacionamento no começo fica tão maravilhoso e no meio assim fica meio confuso, duvidoso e a maioria das vezes termina de uma forma que as mulheres sentem como foram usadas. Não é como foram mesmo. Tem primeira coisa, árabe gosta de aproveitar de mulheres fora da cultura dele, porque ele sabe que elas são mais humanas, vamos dizer assim, mais humanas, mais carinhosas. Ele sabe que a chance para uma mulher estrangeira ajudar ele é grande. E ainda brasileira, que a maioria das brasileiras tem um jeito bem carinhoso, tá? Vamos falar assim que primeira coisa, como eu falei num vídeo anterior, que não tem, por exemplo, uma mulher árabe vai relacionar ou conversar muito com um estrangeiro, por exemplo, aqui no Brasil. Então, quase todos os casos são homens árabes tentam procurar mulher brasileira. Se com essa ideia ou com essa característica vocês não acham que tem alguma coisa errada? Porque se fosse um relacionamento, vamos pegar essa ideia e analisar ela. Se fosse países assim, entra em dois países, igual Brasil, por exemplo, e Egito. Vou falar do Egito porque eu sou egípcio. São normal assim? Pode ser que mulheres egípcias se casem com brasileiros, então vai ter muitas conversas, muito relacionamento, a gente escuta sobre bastante relacionamento. E homens egípcios relacionam com brasileiras, né? Mas isso de verdade não existe. Então, esse primeiro ponto que a gente precisa descobrir a causa. E para a gente analisar bem, pela maioria dos países árabes, a religião é muçulmana. E a religião muçulmana, ela tem a diferença dela de uma religião, por exemplo, cristão, que a religião, ela tem duas partes. Uma parte como religião mesmo, em parte espírita, e tem outra parte de sociedade, como se vive dentro de um grupo de pessoas, o ambiente normal, e quais são as regras. Então, essa diferença entre a religião muçulmana e outras. Então, ele tem regras
tanto espírita e tanto convivência, né, com os outros. Então, ele não pode deixar a irmã dela, por exemplo, conversar com um estrangeiro, porque isso para eles é pecado, haram. E ele mesmo não vai permitir que a irmã dele relacionar com um estrangeiro, tá bom? Sobre ele mesmo, tem vários fatores que você tem que entender. Se você vai relacionar com um árabe, você vai... Primeira coisa que ele vai fazer, se você é espírita, ou religiosa, cristã, ou qualquer tipo de religião, ele vai pedir para você mudar sua religião para muçulmano. Essa é a primeira coisa. Por quê? Os árabes, eles respiram islamismo. Eles acordam e dormem por causa da religião. Não igual aqui no Brasil, que cada um fala da forma que ele quer, de viver do jeito que quer, e a religião entre si e o Deus, por exemplo, para as pessoas religiosas. Lá não é assim. Lá é obrigação, como fosse nas veias, assim, como sangue nas veias. Então, a primeira coisa que vai pedir para a mulher é transferir de religião dela para o islamismo. E com essa transformação, se eu vou falar a palavra certa, não sei se eu falei certo ou não, primeiro erro de uma mulher fazer, porque ela, sem saber a religião, e me desculpa de falar isso, mesmo você leu que você acha que você leu bastante, você não leu nada, porque primeiro você está lendo de origem de uma língua diferente de você, de cultura diferente. As traduções não são exatas, então tem muitas diferenças. Então, não vou aprofundar nessa parte muito, mas eu acredito muito, no meu ponto de vista, que o primeiro erro que a mulher pode fazer, deixar um fundamental religioso que ela viveu com isso por causa de um homem. Gente, me poupe. Você está deixando a melhor coisa sua, melhor ou não, mas uma coisa que você acredita por causa de uma pessoa que você nem sabe a religião dele, tá? Não vou mexer mais nessa parte. Se vocês querem outro vídeo, a gente fale sobre esses detalhes, a gente fala mais. Então, ela perdeu a caráter dela, a caráter. Ela perdeu a personalidade dela. Primeira coisa. Então, qualquer coisa que ele vai pedir para ela, ele vai ter margem de 90% que ela vai fazer, tá bom? Não manda dinheiro para a pessoa. Quem quer relacionar com uma pessoa não peça nada. De verdade, ele oferece, ele não pede, né? Então, essa é uma regra importante. Caso você, depois de bom tempo, e você tem certeza da pessoa, você quer oferecer uma coisa, beleza. Mas você vê que ele está oferecendo, não. Um árabe jovem, bem jovem, 20 anos, 22 anos, até 25 anos, e está relacionando com uma mulher de 46, 47 para cima, gente, tomem cuidado. A pessoa está entrando em contato com você para
pedir coisas, tá bom? Uma parte muito importante para vocês saber de tanta conhecimento e cultura que vocês têm, os árabes têm menos. Eles precisam de muita educação e precisam se abrir para outras culturas e respeitar. Respeito. Árabes não têm respeito, mesmo apresentando isso, não tem respeito. Vai aparecer que ele não tem respeito lá na frente. Homem árabe coloca a mãe dele antes de tudo, sai fora. Homem ou mulher, não importa homem ou mulher, mas eu estou falando dos homens árabes, tem que ter separação. Sim, a mãe, uma mãe é muito importante para a gente, mas não pode a mãe interferir no relacionamento entre dois. Essa pessoa, ele tem que ter cabeça para dividir as coisas. Se você vê que ele dá valor para ela mais do que você, sai fora, tá bom? Porque seu relacionamento vai virar um inferno. Se você vê que a pessoa de verdade corre atrás, quer fazer diferença, apresenta a realidade de verdade, não some, por exemplo, ele está casado lá, mas ele quer vir, deixa tudo e fica com você, sai fora, porque ele pode casar até 4 pessoas. Homem árabe, pela religião, não tem diferença de países. Ele, por exemplo, não vai vir aqui para o Brasil seguir as leis por causa do homem árabe não tem lei. A religião dizer para ele assim, toda a terra muçulmana, de verdade. Então, para ele, a terra toda aberta. Então, ele vai para o Brasil, por exemplo, fica lá um tempo, seja um cara legal, até ele junta um grupo e começa a dar problemas. Ou até ele sente que ele é um pouquinho mais forte de relacionamento, etc. E apresenta o lado dele religioso, que é lado um pouco pesado, tá bom? Então, por que eu estou falando todas essas partes? Eu tenho boa referência, eu sou egípcio, eu venho de uma cultura árabe, eu sei que tem gente, árabes que vai ver meu vídeo e vai ficar muito chateado. Se eu estou falando uma coisa errada, apresenta, tá? Eu sei que a realidade às vezes deixa a pessoa triste, mas isso que a gente vive com o relacionamento das pessoas, mulheres ou homens, de amigos, etc., a gente vê grandes diferenças. Uma pessoa que vem ou ele tem condições e quer procurar uma cultura diferente para aprender e se valorizar mais, seja bem-vindo. Qualquer cultura vai aceitar. Mas uma pessoa já está, desculpa gente, já está na e vai vem e acha que a cultura dele com todos os aspectos certa, fica lá, vive lá, tá bom? Porque você não precisa vir aqui ou vai para qualquer lugar. Se você acha que tudo para você é maravilhoso, por que você quer sair do seu país? Por que você quer sair da sua família? Tá, gente? Desculpa aí que eu fiquei quase 14 minutos ou 15 minutos agora. Eu tenho muitos assuntos para conversar e falar. Eu vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira mandar algum e-mail, como fosse carta, tem algum tipo de assunto que ele precisa conversar comigo, eu posso fazer alguns vídeos sobre isso, tá bom? E fiquem à vontade. Obrigado e mais uma vez, feliz ano novo para vocês todos. Tchau, tchau, gente.